Olá, boa noite a todos e todas, bem-vindos mais uma vez ao nosso canal Jesus e Jacó, Casas Irmãs, né? Pedindo ao Pai de Misericórdia que estejamos todos em paz, na tranquilidade dos nossos lares, na certeza que os mentores espirituais dessas duas casas amorosas estão visitando os nossos lares, que os atendentes fraternos que realizarão o nosso atendimento espiritual já estão também nos nossos lares conosco, né? Então, na certeza da paz, do amor, do consolo que temos recebido ao longo desse período, vamos, em gratidão e com sentimento sincero, orar por aqueles nossos irmãos que estão enfrentando problemas muito graves. E sempre fazemos, né, nos nossos atendimentos espirituais, essa solicitação, uma oração de um modo geral. Mas diante de tantas tragédias que têm acontecido, particularmente no dia de ontem, né, mortes de pessoas de vulto, que realmente fazem com que sintamos mais profundamente grandes tragédias, assassinatos, coisas terríveis acontecendo. Então vamos, em respeito e consideração a essas dores, vamos fazer 1 minuto de oração silenciosa, pedindo ao Pai de Misericórdia que seja com todos os que partiram, os que ficaram em sofrimento, e que eles possam ser abençoados e amparados, que as nossas vibrações possam chegar como bálsamo de consolo para todos eles e acolhendo esses espíritos que partiram em situações tão terríveis. Que Deus se apiede de todos. Oremos por 1 minuto, silenciosamente. E assim, irmãos queridos, devidamente sintonizados, porque emitimos amorosidade, pedimos amparo e proteção para esses nossos irmãos que estão sofrendo com essas perdas de vidas, os que partiram, os que ficaram, já estamos devidamente conectados, porque o amor, né, a misericórdia nos conecta com o divino. Então, devidamente conectados, vamos então passar a palavra à nossa irmã Camila, que tenhamos bons momentos de reflexão, que possamos enxergar o que nos cabe para cada dia sermos melhores do que fomos ontem. Que Deus nos abençoe e nos guarde agora e sempre. Bem-vinda, Camila, a palavra é sua. Foi o bom Jesus que nos ensinou, junto ao lago azul de Genezaré, caridade, amor, bondade, vida, ternura e fé. Tanto no Tabor, em Jerusalém, quanto em Betânia e Genezaré, ele foi caminho, verdade e vida, como ainda é. Senti vontade de cantar essa música para a gente começar a nossa sessão de hoje. Então, muito boa noite a todos que nos assistem agora, nesse momento de doutrinária aqui das nossas quartas-feiras. E hoje eu fui chamada para... Vocês vão ficar um pouquinho enjoados de mim, né? Que eu falei semana passada e vou falar de novo agora. Mas hoje me chamaram aqui para a gente falar um pouquinho de um
de um capítulo, né, de uma seção do Livro dos Espíritos que muito me toca, porque fala da justiça e dos direitos naturais, né? Então, esse é um ponto que, para mim, naturalmente, tem muito interesse. Todos sabem que escolhi, né, ser advogada nessa vida que Deus me deu. E, então, é um tema que muito me interessa e eu espero que nossa conversa de hoje seja muito proveitosa para vocês, assim como as reflexões que a leitura dessa sessão provocou, o resultado que a leitura dessa sessão provocou em mim. E para começar o nosso bate-papo de hoje, só para ser mais específica, nós estamos no capítulo 11 do Livro dos Espíritos, tá? No tópico de justiça e direitos naturais, a partir da pergunta 873, tá? E como a leitura desse capítulo me lembrou de uma mensagem do espírito Neio Lúcio no livro Jesus no Lar, tá? Que é um livro que foi proposto aqui pela evangelização de Clarinha para os pais estudarem, né? Na verdade, assim, as crianças estão estudando Jesus no Meu Lar, que é o livrinho apropriado para as crianças, e os pais estão estudando Jesus no Lar. E essa parábola está narrada no capítulo 5 desse livro, e o título da mensagem é Servo Inconstante. Bem, então, nesse livro, Jesus no Lar, ele conta como teriam sido é como se fosse uma história de como teria sido a convivência de Jesus no lar de Pedro, né, fazendo aquelas primeiras experiências ali de evangelho no lar, né? E nessa ocasião, Jesus começou a narrar a seguinte história, com muita simplicidade. Certo homem encontrou a luz da revelação divina e desejou ardentemente habilitar-se para viver entre os anjos do céu. Tanto suplicou essa bênção ao Pai que, através da inspiração, o Senhor enviou ao aprimoramento necessário com vistas ao fim a que se propunha. Por intermédio de vários amigos orientados pelo poder divino, o candidato que demonstrava acentuada tendência para a escultura foi conduzido a colaborar com o antigo mestre em mármore valioso. No entanto, a breve tempo demitiu-se, alegando a impossibilidade de submeter-se a um homem ríspido e intratável. Transferiu-se desse modo para uma oficina consagrada à confecção de utilidades de madeira, sob as diretrizes de velho escultor. Abandonou-o também, sem delongas, asseverando que lhe não era possível suportá-lo. Em seguida, empregou-se sob as determinações de conhecido operário, especializado em construção de colunas em estilo grego. Não tardou, entretanto, a deixá-lo, declarando não lhe tolerar as exigências. Logo após, entregou-se ao trabalho, sob as ordens de experimentado escultor de ornamentações em arcos festivos, mas, finda uma semana, fugiu aos compromissos assumidos, afirmando haver encontrado um chefe por demais violento e irritadiço. Depois, colocou-se sob a orientação de um fabricante de arcas preciosas, de quem se afastou em poucos dias a pretexto de se tratar de criatura desalmada e cruel. Assim, de tarefa em tarefa, de oficina em oficina, o aspirante ao céu dizia, invariavelmente, que não lhe era possível incorporar as próprias energias à experiência terrestre, e por encontrar em toda parte o erro, a maldade e a perseguição nos que o dirigiam, até que a morte veio buscá-lo à presença dos anjos do Senhor. Com surpresa, porém, não os encontrou tão sorridentes quanto aguardava. Um deles avançou triste e indagou: Amigo, por que não te preparaste ante os imperativos do céu?
O interpelado, que identificava a própria inferioridade nas sombras em que se envolvia, clamou em pranto que só havia encontrado exigência e dureza nos condutores da luta humana. O mensageiro, no entanto, observou com amargura: o Pai chamou-te a servir em teu próprio proveito e não a julgar. Cada homem dará conta de si mesmo a Deus. Ninguém escapará à justiça divina, que se pronuncia no momento preciso. Como pudeste esquecer tão simples verdade dentro da vida? O malho bate a bigorna, o ferreiro conduz o malho, o comerciante examina a obra do ferreiro, o povo dá opinião sobre o negociante, e o Senhor, no conjunto, analisa e julga a todos. Se fugiste a pequenos serviços do mundo, sob a alegação de que os outros eram incapazes e indignos da direção, como poderás entender o ministério celestial? E o trabalhador inconstante passou as consequências de sua queda impensada. Jesus concluiu dizendo assim: quem estiver sob o domínio de pessoas enérgicas e endurecidas na disciplina, excelentes resultados conseguirá recolher se souber e puder aproveitar-lhes a aspereza, inspirando-se na madeira bruta ao contato com a plaina benfeitora. Abençoada seja a mão que educa e corrige, mas bem-aventurado seja aquele que se deixa aperfeiçoar ao seu toque de renovação e aprimoramento, porque os mestres do mundo sempre reclamam a lição de outros mestres. Mas a obra do bem, quando realizada para todos, permanece eternamente. Então, por que eu me lembrei desse capítulo, dessa parábola específica que é contada nesse livro? Porque, minha gente, o capítulo, como eu bem disse, fala da justiça e dos direitos naturais. Então, primeiro a gente precisa alinhar as expectativas. A gente já teve a oportunidade aqui de falar um pouco disso quando tratamos do tema da felicidade na Terra, né? Da felicidade que é possível na Terra. E do mesmo modo, quando a gente tem uma expectativa de justiça na Terra, a gente precisa entender exatamente o que é que isso significa, né? Porque, obviamente, nós não vamos encontrar aqui, nós não temos a pretensão de encontrar, nos lugares onde a gente frequenta, justiça, né? Porque estamos num mundo que ainda é muito imperfeito, que ainda está em processo de evolução. Então, quando a gente fala de justiça, deve ser sempre no sentido de um objetivo que nós devemos buscar, né? Não é porque não se justifica que a gente compactue com a injustiça ou que a gente se acomode na injustiça. Mas Deus nos deu a inteligência precisamente para que nos insurjamos contra a injustiça e que possamos lutar e trabalhar para que o mundo que a gente vive seja realmente um mundo mais justo, né? Então, a acepção desse termo justiça pode, para muitas pessoas, significar coisas diferentes, né? E na maioria das vezes a justiça ela é colocada no sentido de que eu vou buscar reparação por algum dano que eu sofri, né? Numa perspectiva muito individual, né? E hoje pela manhã, no caso, para vocês vão estar vendo essa palestra na quarta-feira, então ontem pela manhã, ouvindo o noticiário na rádio de manhã, foi divulgada a notícia de que uma estrutura que acomodava os trilhos de um metrô desabou e matou várias pessoas e deixou várias outras machucadas lá no México. E entrevistada, né, a pessoa que era responsável estava ali falando em nome do governo, da pessoa que era responsável por aquela estrutura, disse o seguinte, que nós vamos procurar a verdade, nós vamos procurar a justiça. Querendo ela dizer o quê, entendo eu? Que ela ia procurar entender quem foram os culpados por aquela situação, né, por aquele prejuízo todo e por aquela tristeza toda, aquela infelicidade toda, né, aquele infortúnio, a morte de tantas pessoas, e que ela buscaria a reparação, né, por aqueles danos que tinham sido sofridos, tanto os danos materiais quanto as famílias que perderam seus entes, etc. E Haroldo Dutra, que é juiz de direito, né, e que é também expositor da doutrina espírita,
ele tem uma palestra muito interessante em que ele diz que a justiça, o judiciário não resolve nada, né? O judiciário não repara, ele não tem esse poder de reparar esses danos. Se uma vida é perdida, você pode eventualmente indenizar aquela pessoa com dinheiro, né? Mas aquele dinheiro jamais é capaz de trazer a vida de volta da pessoa, né? Ou se você até mesmo um prejuízo material, o dinheiro não pode trazer de volta aquilo que tinha. Ele pode, no máximo, refazer aquela estrutura que se perdeu ou recompor alguma coisa que se perdeu. Mas jamais vai trazer aquela situação, reestabelecer aquela situação, algo que a gente chama de status quo ante, ou seja, a condição que aquela coisa ou em que a gente se encontrava no momento antes que o infortúnio ou o acidente ou qualquer coisa errada acontecesse. Então a gente precisa alinhar muito essa expectativa. Quando a gente fala de justiça e direitos naturais, uma das outras acepções que esse termo justiça pode ser usado e que é discorrido de maneira assim, muito bacana pelo autor Yuval Harari, no livro Sapiens. Inclusive, esse autor é o autor do momento, né? Ele é um historiador, se eu não me engano, ele é israelense e ele é radicado nos Estados Unidos. E ele escreveu Sapiens, Homo Deus e 21 lições para o século XXI. Então, nesse livro Sapiens, que não é um livro recente, é um livro de 2015, ele vai discorrer, ele vai defender que o ser humano é uma raça especialmente diferente, porque é uma raça em que as pessoas conseguem coletivamente acreditar em coisas que materialmente não existem. E uma das coisas que o ser humano é capaz de acreditar, mesmo sendo algo que é imaginado, mesmo sendo uma realidade imaginada, são os direitos, né? E outra realidade que a gente imagina é que esses direitos necessariamente conduzem à justiça. Então, quando a gente fala do princípio da igualdade, né, ou quando a gente fala de direitos individuais ou de liberdades individuais, a gente está sempre falando de realidades imaginadas, né? Porque a gente sabe que igualdade não existe, as pessoas são diferentes, nós somos diferentes, embora do ponto de vista espiritual a gente entenda que Deus trata todos de maneira igualitária e concede a todos o que cada um precisa para se desenvolver, mas a gente sabe que nós não somos iguais, né? Então, o próprio princípio da igualdade é uma realidade imaginada, porque na verdade ela não existe. E todo o direito se pauta, então, em mecanismos que a gente possa adotar para eliminar ou diminuir as diferenças entre as pessoas, para que todos nós possamos gozar dessa sensação de que somos iguais. E se somos iguais, então temos justiça, podemos aplicar os princípios de justiça. Então eu acho que esse é o sentido mais adequado que a gente deve dar ao tema quando a gente interpreta ou quando a gente lê as perguntas do Livro dos Espíritos. Ou seja, é uma realidade que a gente sabe que não existe, mas que é uma realidade desejada, é o que nós desejamos, é o que coletivamente desejamos que seja. E assim devemos trabalhar para que esses ideais eles se tornem realidade, para que eles possam de fato acontecer. Então vamos lá. A pergunta 873 diz assim: o sentimento da justiça está na natureza ou é resultado de ideias adquiridas? E os espíritos respondem: está de tal modo na natureza que vos revoltais à simples ideia de uma injustiça. Sem dúvida, o progresso moral desenvolve esse sentimento, mas não o dá. Deus o pôs no coração do homem. Eis porque encontrais frequentemente em homens simples e incultos noções mais exatas da justiça do que entre pessoas de muito saber. Gente, a gente não pode perder de vista que esse livro foi escrito numa perspectiva liberalista, né? O próprio Allan Kardec estava inserido nessa realidade do iluminismo, do surgimento das ideias de liberdade, igualdade e fraternidade, né? Esse, inclusive, também é uma realidade imaginada, ou seja, a gente não observava isso naquele cadinho cultural do momento, mas era uma realidade que se desejava implementar, né? E a gente não pode perder isso de vista. A gente não pode perder de vista também que naquele momento específico a gente tinha um problema, né? Porque o homem pleiteou para si naquele momento o direito
da igualdade, da liberdade, da fraternidade, mas ele pleiteou junto com isso as liberdades individuais, né? Se acreditava muito que se cada pessoa pudesse ser livre, todo o grupo seria feliz. Se cada pessoa pudesse individualmente gozar dessas liberdades, gozar desses direitos, então coletivamente nós seríamos felizes. O problema é que ao longo dos anos, a gente extremou tanto a nossa necessidade ao exercício das nossas liberdades individuais, que a gente esqueceu de pensar que a nossa liberdade ela precisa ser gozada no mesmo momento em que o outro também precisa ter a liberdade de gozá-la. E isso necessariamente nos impõe um limite, porque se eu tenho o direito de gozar a minha liberdade tanto quanto o outro tem, isso significa que eu não posso gozar da minha liberdade de qualquer jeito, nem de maneira ilimitada. Então, naturalmente, se juntos vamos gozar dessa liberdade, há um limite imposto a essa liberdade. E o professor Clóvis de Barros Filho, que é um filósofo, professor, foi professor, né? Hoje ele é aposentado, mas ele foi professor da USP. Procurem ele no YouTube, ele tem muitas coisas legais. O professor Clóvis, ele tem uma fala muito importante que ele diz o seguinte, interpretando um determinado filósofo que eu não vou me lembrar o nome. Se eu não me engano, é Kant que fala isso. Que o problema todo da humanidade reside no fato de que, em vez da gente estar gozando os nossos direitos, as nossas liberdades, procurando não interferir na liberdade, no direito dos outros, a gente está o tempo todo testando o limite da liberdade e do direito do outro, né? Então, em vez da gente se conduzir de modo, vou tentar aqui para não incomodar o próximo, não. A gente vai esticando esse limite de uma forma tão grande a ponto de que o outro tem que dizer, poxa, você está me incomodando, né? Então, esse é o grande problema da humanidade. A gente esticou tanto essa necessidade de gozar das nossas liberdades individuais que a gente esqueceu que o outro tem direito de gozar a liberdade dele também. E, por outro lado, a gente esqueceu de incluir nessas liberdades individuais os direitos dos animais, do meio ambiente, porque esses direitos, essas questões todas, embora o meio ambiente não seja um sujeito em si, mas é objeto de proteção, né? O meio ambiente é objeto de proteção, os animais são objeto de proteção. Então a gente esqueceu, né, de que dentro dessas liberdades individuais a gente precisa compreender essa liberdade e esse direito, ele precisa ser complessivo, ele não pode abarcar só nós, seres humanos, ele tem que englobar a comunidade que vive na Terra de uma maneira integral, né? Considerando os seres racionais e os que não são racionais, ou o próprio meio ambiente, a preservação do planeta Terra, e as plantas, e as florestas, e etc. Então a gente se esqueceu disso, né? E em função dessa nossa conduta, de novo, eu sempre bato isso nas minhas exposições, nós estamos vivendo as consequências de tantos abusos que promovemos, né? Porque esquecemos de preservar esses outros direitos também, né? Se pretendemos viver no planeta Terra, não podemos ignorar esses outros direitos. Inclusive, hoje em dia, na própria Universidade Federal da Bahia, na Faculdade de Direito, existe uma linha de pesquisa chamada Direito Animal, né? E vocês têm visto aí uma série de proibições, de animais não podem mais, você não pode ter mais animal no circo, você não pode ter mais animal no desfile da lavagem do Bonfim, e tudo isso é decorrente do homem estar se tocando de que, poxa, nós negligenciamos isso daqui, precisamos dar conta e dar atenção a isso daqui, embora, né, a gente tenha feito muita coisa errada, mas nunca é tarde para a gente voltar e corrigir os nossos erros, tá? E sempre lembrando que, como o direito é instrumento de revolução, no sentido de que ele é capaz de modelar as condutas, a gente nunca pode esquecer da lição de Jesus, que é o direito primais, é o direito mais básico e que, por mais simples que seja, não deixa de ter uma profundidade absurda, que conduza-se com os outros do mesmo jeito que você gostaria que os outros se conduzissem com você. O que é muito diferente de dizer, espere dos outros o que você daria para eles, porque a regra de conduta não é essa, a regra que Jesus estabeleceu não é essa.
A regra é que nós devemos dar para os outros o que esperaríamos receber deles, mas a gente vai esperar receber do outro o que ele esperaria receber. Então, o que é muito diferente, tá? Então, isso daí já dá uma noção de que da forma da gente se conduzir e dessa noção do direito de justiça. Vamos continuar. Pergunta 874. Sendo a justiça uma lei da natureza, como se explica que os homens a entendam de modos tão diferentes, fazendo que uns considerem justo o que a outros parece injusto? Isso é muito comum, porque quando Jesus disse, faça ao outro o que você gostaria que fizessem a você, nem sempre você está agradando o outro, porque a noção de justiça do outro é diferente da sua. Né? Então, às vezes você está achando que está abafando ali, fazendo uma coisa maravilhosa pela pessoa e ela fica chateadíssima, briga com você, para de falar com você, porque ela não esperava receber aquilo e você está achando que está fazendo uma coisa maravilhosa. Então, a gente vai ter que lidar com essas situações e com essa realidade. Os espíritos respondem, é porque, em geral, se misturam paixões que alteram esse sentimento, como acontece com a maior parte dos outros sentimentos naturais, fazendo que os homens vejam as coisas sob um falso ponto de vista. Então, por isso que a recomendação não foi direcionada para o outro, mas foi direcionada para mim. Ele indica a forma como eu devo me conduzir com o outro, e não como o outro deve se conduzir em relação a mim. Mas se a gente já puder praticar isso, a gente já vai ajudar muito nesse processo. Porque embora a gente não possa, através disso, vencer as dificuldades e as barreiras impostas pela paixão, pelas paixões que os seres humanos ficam sujeitos, a gente já tem aí um instrumento valiosíssimo de condução e de comportamento em relação ao outro, né? Ao respeito aos direitos individuais de cada um. Como se pode definir a justiça? A justiça consiste no respeito aos direitos de cada um, né? Sabendo que os direitos de cada um podem não ser iguais, porque as pessoas têm necessidades diferentes e, portanto, elas podem gozar de direitos diferentes, justamente sendo essa diferença na concessão dos direitos uma forma ou um banquinho, uma escada que a legislação, a nossa imaginação, né? Que é concebida pela nossa imaginação e que todos tendem a respeitar, porque entendem a importância daquilo, para que os desiguais fiquem mais iguais, né? Ou fiquem menos desiguais, tá? E a pergunta 875A diz, o que é que determina esses direitos? Duas coisas, a lei humana e a lei natural. Tendo os homens elaborado leis apropriadas aos seus costumes e ao seu caráter, elas estabeleceram direitos que variam conforme o progresso das luzes. Vede as vossas leis de hoje, embora imperfeitas, consagram os mesmos direitos que as da Idade Média. Isso falando naquela época. Entretanto, esses direitos antiquados, que agora vos parecem monstruosos, pareciam justos e naturais naquela época. Nem sempre, portanto, o direito instituído pelos homens é conforme a justiça. Além disso, ele regula apenas algumas relações sociais, enquanto na vida privada há uma infinidade de atos que competem exclusivamente ao tribunal da consciência. Nós já demos aqui alguns exemplos disso, né? Por exemplo, sim, em primeiro lugar, né, a gente nunca pode confundir lei e justiça, né? Direito com justiça. Nem sempre o direito vai produzir justiça, tá? Embora na maior parte das vezes seja isso que ele queira produzir. Mas nem sempre o resultado produzido é esse resultado. Por isso que além de nos conformarmos com a lei, nós precisamos ir além. A gente precisa agir com amor, com fraternidade. Então, por exemplo, já falamos disso. Existe uma lei que reserva uma quantidade X de assentos para as pessoas idosas, para gestantes ou com dificuldade de locomoção, nos meios de transporte público. Isso não significa, por exemplo, que se todos os assentos reservados para essas pessoas estiverem ocupados, você não possa ceder o seu assento, certo? Então, mesmo tendo o direito de ocupar um assento, né, em um lugar de uma pessoa idosa ou que tem dificuldade de locomoção ou de uma gestante,
Você está vendo ali a pessoa em pé e você está sentado, você está num lugar que você tem direito de sentar, mas isso não significa que é justo. Então a gente precisa ir além do cumprimento da lei. Então nós precisamos cumprir a lei, porque minimamente essas leis tendem a preservar as relações sociais, ou pelo menos elas têm a intenção de fazer isso, né? Muito embora às vezes não seja o resultado produzido, mas elas têm a intenção de produzir esse resultado. A gente precisa ir um pouco além, né? A gente precisa usar o nosso senso, a nossa consciência para sempre nos determinar a forma como vamos nos conduzir em cada situação. Então fica aí sujeito ao nosso tribunal da consciência. Na pergunta 876, Kardec pergunta: com exceção do direito consagrado pela lei humana, qual a base da justiça segundo a lei natural? O Cristo vos disse: desejai para os outros o que quererias para vós mesmos. Deus imprimiu no coração do homem a regra da verdadeira justiça, fazendo que cada um veja respeitados os seus direitos. Na incerteza de como deve proceder em relação ao semelhante em dada circunstância, o homem deve perguntar a si mesmo como gostaria que os outros procedessem com ele, em idêntica circunstância. Deus não lhe podia ter dado guia mais seguro do que a própria consciência. Tá? Significa que a gente vai agir com justiça? Não, mas na dúvida, você não podendo adentrar, né, a mente do outro, e aí Divaldo faz uma observação muito pertinente, que também a consciência do outro não é o melhor modelo, né? Porque a gente pode pensar assim, poxa, se eu pudesse entrar na consciência do outro, eu teria um modelo perfeito de conduta segundo a justiça. E não é, porque se você pergunta a um criminoso se ele gostaria de ser denunciado ou se ele gostaria de ficar livre, né? Ele vai dizer, gostaria, muito provavelmente ele vai dizer, não me denuncie à polícia porque eu quero ficar livre. Entretanto, o que ele precisa não é isso. Ele não sabe, mas ele precisa ser denunciado à justiça. Porque embora a lei humana seja imperfeita, aquele instrumento de justiça social precisa ser exercido. E aquela pessoa, de algum modo, precisa passar por aquele cadinho reformador. Né? Então, também a consciência do próximo não é a nossa melhor medida. A consciência do outro também não é a melhor medida. Por isso que Jesus disse, siga a sua consciência, paute-se pela sua consciência. Essa é a melhor recomendação que a gente pode seguir. E a mais difícil também, né? Porque, assim, não sei se vocês lembram, mas já tem mais de 2000 anos que Jesus deu essa recomendação e a gente não consegue seguir muito direitinho ela. Mas vamos em frente. Tem um comentário aqui inserido nessa pergunta que eu vou ler para vocês. Realmente o critério da verdadeira justiça está em cada um querer para os outros aquilo que desejaria para si mesmo, e não em querer para si o que desejaria para os outros, o que absolutamente não é a mesma coisa, como eu já disse para vocês. Como não é natural que alguém deseje o mal para si, se cada um tomar por modelo ou ponto de partida o seu desejo pessoal, por certo, ninguém jamais desejará ao próximo senão o bem. Em todos os tempos e sob todas as crenças, o homem sempre se esforçou para que prevalecesse o seu direito pessoal. E isso, na verdade, aí não é verdade, não é em todos os tempos. Tá? Havia um tempo em que, antes, né, anterior à Revolução Francesa, em que os direitos da coletividade se sobressaíam aos direitos e às liberdades individuais. Então, nem sempre fomos assim, certo? Passamos a ser assim a partir de um determinado ponto da nossa história humana, tá? Então, só para vocês terem isso em mente. No passado, as pessoas tendiam a abrir mão dos seus direitos, das suas liberdades individuais, em função dos direitos das liberdades da comunidade. O que não significa que antes éramos mais justos do que somos hoje, tá? Isso também é uma falsa impressão. Porque hoje uma série de proteções que nós temos à vida e alguns direitos individuais também são muito importantes para que a justiça seja alcançada. Eu vou dar um exemplo para vocês. Por exemplo, quando a gente fala em direitos e liberdades individuais, a gente tende muito a pensar em direito de propriedade, direito a separar o que é meu do que é do outro, né? Sempre falando em bens materiais.
Mas vamos pensar, por exemplo, no direito à liberdade de expressão. Quando as pessoas não tinham liberdade de se expressar, também o direito à justiça era reduzido. Ou o acesso ou a possibilidade de questionar situações injustas eram reduzidas, né? Porque se você não podia se manifestar ou dizer o que você pensa, você também provavelmente ficaria sujeito a uma condição injusta indefinidamente, sem poder ter o direito de questionar. Tá? Então, se você pensa, outro exemplo, o direito de petição. A Constituição Federal, a nossa Constituição Federal, consagra o direito genérico de petição. Qualquer pessoa pode pedir qualquer coisa, né? Então, se eu quiser ir na justiça e pedir qualquer coisa absurda, a Constituição me assegura que eu faça aquele pedido absurdo. A Constituição talvez não albergue o direito que aquela minha petição seja deferida. Mas qualquer cidadão, por exemplo, pode se dirigir a qualquer lugar e dizer: eu quero que você me responda tal coisa. Exemplo, um cliente meu queria saber se a Petrobras produzia determinado tipo de óleo combustível. Então, eu entrei lá no site da Petrobras, entrei lá eles têm lá um canal de você conversar com a ouvidoria, e eu botei lá a pergunta: de acordo com a Constituição Federal, direito de petição, direito de lei de acesso à informação, eu quero que você me diga se você produz esse tipo de óleo combustível aqui, onde você produz, em que quantidade você produz, e eles são obrigados a me dar a informação, né? Hoje, por exemplo, se alguém quiser saber quais são os dados que existem a respeito de algum parente, por exemplo, que foi morto durante a ditadura, qualquer pessoa pode ir lá peticionar e dizer: eu quero que você me diga quais são os registros que você tem a respeito de fulano de tal nos arquivos da ditadura. Eles são obrigados a responder, né? Então, isso também é um instrumento importante de justiça, né? Então, vamos pensar que não só proteger a comunidade não necessariamente significava, naquela época, né, antes, na Idade Média, antes da Revolução Francesa, também não significava que aquela sociedade era mais justa do que a nossa. Significa que nós estamos construindo dialeticamente um processo para descobrir o que é a justiça, né? A justiça não está, então, o que sabemos até agora é que ela não está, então, nem nas liberdades da comunidade, com a privação das liberdades individuais, e também não está na extremação das liberdades individuais. Ela está aí em algum meio do caminho que a gente vai precisar descobrir através das nossas vivências. 877. A necessidade que tem o homem de viver em sociedade acarreta para ele obrigações particulares? Sim, e a primeira de todas elas é a de respeitar o direito de seus semelhantes. Aquele que respeitar esses direitos sempre agirá com justiça. Em vosso mundo, em que tantos homens não praticam a lei de justiça, cada um usa de represálias, e é essa a causa da perturbação e da confusão da vossa sociedade. A vida social dá direitos e impõe deveres recíprocos. Já comentei essa pergunta também. 878. Podendo o homem iludir-se quanto à extensão do seu direito, o que deve fazer para conhecer o limite desse direito? O limite do direito que, em relação a si mesmo, reconhecer ao seu semelhante, em idênticas circunstâncias e reciprocamente. Também já comentei essa pergunta, ao dizer que se todos têm o direito às mesmas liberdades individuais e todos têm direito de gozá-la da mesma forma que eu, então isso naturalmente impõe limites ao gozo das minhas liberdades e dos meus direitos. 878A. Mas se cada um atribuir a si mesmo direitos iguais aos de seus semelhantes, que virá a ser da subordinação aos superiores? Não seria a anarquia de todos os poderes? Sendo essa aqui a penúltima pergunta, tá, gente? Que eu vou ler para a gente não se alongar muito. Os direitos naturais são os mesmos para todos os homens, desde o menor até o maior. Deus não fez de uns limo mais puro do que os outros, e todos são iguais perante ele. Esses direitos são eternos. Os que o homem estabeleceu perecem com suas instituições. Além disso, cada um sente bem a sua força ou a sua fraqueza e saberá sempre ter uma certa deferência para com os que mereçam por suas virtudes e sabedorias.
É importante destacar isto, para que os que se julgam superiores conheçam os seus deveres, a fim de merecer essas deferências, ou seja, esses privilégios, esse tratamento diferenciado. A subordinação não estará comprometida quando a autoridade for conferida à sabedoria. Daí a gente volta lá para aquela historinha que eu li no começo, aquela parábola do começo da nossa conversação. 879. Qual seria o caráter do homem que praticasse a justiça em toda a sua pureza? A do verdadeiro justo, a exemplo de Jesus, porque praticaria também o amor ao próximo e a caridade, sem os quais não há verdadeira justiça. E aqui eu vou encerrando a minha contribuição, já me alonguei demais. Muito obrigada a todos vocês que me escutaram. Espero que essas reflexões sejam úteis e a gente se vê na próxima oportunidade. Tchau, tchau! E assim, irmãos e irmãs, depois dessas belas reflexões, que como eu sempre costumo dizer, vamos refletir o que nos cabe, o que precisamos aprender e colocar em prática. Vamos agora ao nosso atendimento espiritual, a segunda parte da nossa atividade da noite de hoje. Então vamos nos dirigir ao nosso cantinho, que eu costumo chamar de cantinho da conexão, onde temos menos ruídos exteriores, onde possamos encontrar mais paz, mais harmonia e a nossa conexão seja mais perfeita. Aqueles que estão em tratamento de medicina espiritual, preferencialmente dirijam-se aos seus quartos, levando suas garrafinhas de água para a fluidificação durante o tratamento. Os que vão tomar só um passe, se assim o desejarem, podem ficar sentados, né? O importante é que estejamos em condição e situação, posição receptiva. Então, coluna ereta, dentro do possível, das nossas possibilidades, palmas das mãos sobre as coxas, voltadas para cima e, principalmente, mente ligada ao Pai Maior. Convidemos os nossos anjos guardiões também para serem conosco, os espíritos amigos que nos cercam, além de dar as boas-vindas e externar a nossa gratidão a esses espíritos amigos, queridos incansáveis, tarefeiros do bem, os atendentes fraternos que foram designados para a nossa casa na noite de hoje. E também aos mentores espirituais dessas duas casas amorosas, que sempre estão conosco, nos abençoando e nos dando todo o suporte espiritual que nós precisamos. Então vamos fechar os nossos olhos, iniciar o nosso processo de conexão com o nosso exercício de respiração, porque já sabemos que respirar é uma das maneiras da conexão perfeita com o Pai Maior. Então inspiremos profundamente, imaginando que estamos retendo dentro de nós, levando para dentro de nós todas as bênçãos divinas que esses atendentes fraternos maravilhosos já derramaram sobre o nosso lar, já fizeram limpeza e derramaram bênçãos abundantes sobre todos os cômodos dos nossos lares, sobre os nossos campos vibracionais, limpando-os de energias perversas, deletérias, de forma que nada, absolutamente nada, impeça que possamos receber em abundância as bênçãos divinas que serão derramadas sobre nós. E assim, devidamente conectados e conectadas, conversemos com esses atendentes fraternos, os males que nos afligem, as dores, os conflitos, as preocupações, dores do corpo, dores da alma, dores do espírito. Vamos conversar com eles, vamos falar do que achamos que necessitamos, mas sabendo humildemente que às vezes o que desejamos, o que achamos que necessitamos, não é o melhor para nós. Então podemos sim pedir humildemente a Deus a cura dos nossos males, a cura das nossas aflições e preocupações, mas na certeza
de que Deus, que é todo poder, toda bondade, vai nos dar exatamente aquilo de que necessitamos e não necessariamente o que humildemente estamos pedindo. Mas peçamos com humildade, sim, e Deus que nos escuta nos dará exatamente o que necessitamos. E esses nossos amigos queridos, atendentes fraternos, já estão trabalhando sobre os nossos campos, os nossos corpos físico, espiritual, mental e emocional, derramando as bênçãos divinas que abundantemente caem do alto, diretamente no topo da nossa cabeça, diretamente do ponto da criação divina, um imenso chuveiro de luz multicolorida se derrama sobre nós. E esses nossos amigos queridos trabalham essas energias coloridas de acordo com as nossas necessidades, plasmando esses raios luminosos exatamente naqueles pontos onde necessitamos de cura, de amparo, de socorro, de limpeza energética. Então visualizemos esse imenso chuveiro de luz tomando conta dos nossos 4 corpos, físico, mental, espiritual e emocional. E esses nossos amigos queridos, atendentes fraternos incansáveis, trabalhando essas energias diretamente naqueles pontos das nossas queixas, para que o resultado seja aquele que Deus, nosso Pai, nos permitirá, na certeza de que sempre somos atendidos por Deus quando pedimos humildemente, quando nos conectamos. Sempre recebemos uma melhora, sempre recebemos caminhos onde podemos enxergar saída para os nossos problemas aparentemente insolúveis. Basta que nos conectemos, basta que tenhamos humildade no pedir e a humildade no receber o que Deus decidir nos enviar, na certeza de que é o melhor para nós e exatamente aquilo de que necessitamos. E assim, meus irmãos, enquanto esses nossos atendentes fraternos finalizam o nosso atendimento, direcionando esses fechos luminosos diretamente para aqueles pontinhos que necessitamos, vamos exercitar a nossa gratidão ao Pai, a esses nossos irmãos queridos, compartilhando essas bênçãos divinas com todos aqueles que estão em sofrimento, beneficiando não só os nossos familiares que estão conosco, mas também aqueles familiares que estão distantes, cada qual em seu lar, para que todos sejamos abençoados e amparados, assim como também os nossos amigos, os nossos vizinhos, os nossos parentes, todos aqueles com quem temos relações, sejam relações profissionais, pessoais, afetivas. Que Deus abençoe e ampare a todos. Que Deus envolva a todos em muita luz, em muita paz. E que possamos, dentro do possível, preservar a nossa imunidade, a nossa saúde. Pedindo ao Pai de misericórdia que tenha piedade, Senhor, daqueles que estão em sofrimento profundo por causa desta pandemia. Lutos, perda de emprego, negócios. Piedade e misericórdia de todos, Senhor, assim como também desses espíritos que estão partindo dessas mortes coletivas. Que Deus abençoe e ampare particularmente aqueles com quem tivemos algum contato, que conhecemos, fomos amigos, parentes. Deus ilumine cada um desses nossos irmãos, que estejam sendo recebidos na espiritualidade pelas equipes socorristas que os levam aos hospitais, onde possam receber os tratamentos necessários ao seu despertar. Misericórdia das famílias enlutadas, das crianças que ficaram órfãos, Senhor. Misericórdia, misericórdia, misericórdia.
daqueles que estão em desespero, ideações suicidas, depressões, que apareçam alternativas, soluções apareçam, piedade e misericórdia de todos, os que estão nas ruas, os que estão na mais absoluta miséria neste mundo, Senhor, que só pioraram com essa pandemia, aqueles que estão nos presídios, culpados ou inocentes, aqueles que sofrem tantas outras tragédias não ligadas à pandemia, mas que não deixam de ser tragédias. Que Deus tenha piedade dos desabrigados da chuva, Deus tenha misericórdia. Paz e luz, meu Deus, paz e luz para toda a humanidade sofredora, encarnada e desencarnada. Luz para os negacionistas, luz para todos que estão em trevas, Senhor, encarnados ou desencarnados. Luz, muita luz sobre o nosso planeta, que possamos projetar a nossa amorosidade para ajudar Jesus e Maria no seu incansável trabalho de limpeza da psicosfera do nosso planeta, que pede socorro e precisa do nosso auxílio, do auxílio de cada ser capaz de projetar a sua luz sobre o planeta. Luz sobre o nosso Brasil, que Ismael tenha toda a equipe espiritual ao seu redor, ajudando-o nessa dura batalha de levar o Brasil a dias melhores, com uma condução mais justa, mais espiritualizada, Senhor, dessa nossa situação. Que Deus tenha piedade de toda a humanidade sofredora. Envolva o nosso planeta em muita luz. E assim, encerramos o nosso atendimento espiritual com o nosso mantra. Que o círculo branco da paz e da harmonia se feche e se expanda através de nós. E que a luz de Jesus e de Maria nos envolva, nos ampare e nos acalme. E nos dê fé, forças e esperanças para todos os enfrentamentos que tivermos que ter. Que venham as vacinas e quem sabe até a cura da Covid-19. Muita paz, que assim seja.